Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, tudo em paz? Tudo em Cristo? Estamos aqui continuando a falar a respeito do livro O Homem Espiritual, desse grande clássico. E hoje nós vamos estar falando sobre o volume 2. Mas antes, eu acho que você deve ter tido a curiosidade de saber, e como é que terminou a história, já que o contexto em que o irmão Othmani escreve esse livro é um contexto quando ele estava com a doença incurável, com tuberculose. Eu quero continuar lendo um relato de um dos seus principais cooperadores. E nos seus escritos, eu quero ler para você. Ele diz assim: um dia perguntei a Deus, o Othmani falando, por que tu estás chamando-me tão cedo? Confessei minhas transgressões diante de Deus, temendo que pudesse ter sido infiel em alguma questão. Ao mesmo tempo, disse-lhe que não tinha fé. Naquele mesmo dia, consagrei-me a jejuar e orar e a apresentar-me mais uma vez a ele. Eu lhe disse que não faria nada que ele não me designasse. Jejuei desde manhã até às 3 horas da tarde. Ao mesmo tempo, os cooperadores oravam fervorosamente por mim na casa da irmã Ruth Lee. Quando orei a Deus para me dar fé, ele me falou suas palavras, palavras que jamais poderei esquecer. A primeira frase foi: o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. A segunda frase foi: pela fé estais firmes. 2 Coríntios 1, 24. A terceira frase foi: andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Essas palavras me encheram de grande alegria, pois a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Imediatamente agradeci e louvei a Deus, porque ele me dera suas palavras. Cri que Deus me havia curado. O teste veio imediatamente. A Bíblia diz: pela fé estais firmes. Mas ainda eu estava deitado na cama. Surgiu um conflito em minha mente. Deveria levantar-me ou permanecer deitado? Todos sabemos que os seres humanos se amam a si mesmos e consideram mais confortável morrer na cama do que morrer de pé. Então, a palavra de Deus manifestou seu poder e, ignorando tudo mais, vesti minha roupa, que já não usava há 176 dias. Quando saí da cama para pôr-me de pé, suei tão profusamente que era como se estivesse encharcado pela chuva. Satanás me disse: você está tentando levantar-se quando não pode nem sequer sentar-se? Respondi: Deus me disse para estar firme, e me levantei. Tendo novamente suores frios, quase caí. Continuei repetindo: pela fé estais firmes, pela fé estais firmes. Dei então alguns passos para vestir minhas calças e meias. Após vestir minhas calças, sentei-me. Tão logo me sentei, a palavra de Deus veio a mim para que eu não apenas me levantasse pela fé, mas também andasse pela fé. Senti que a capacidade de me levantar e dar alguns passos para alcançar minhas calças e meias já havia sido algo maravilhoso. Como poderia ter a expectativa de andar mais? Onde queres que eu vá? Perguntei a Deus. Ele respondeu: desça as escadas e vá à casa da irmã Lee, no número 215. Vários irmãos e irmãs estavam ali, jejuando e orando por mim há 2 ou 3 dias. Caminhar dentro do quarto podia estar bem, pensei,
Mas como poderia descer as escadas? Orei a Deus: ó Deus, posso levantar-me pela fé, e pela fé também sou capaz de descer as escadas. Imediatamente dirigi-me para a porta que dava para a escadaria e a abri. Digo-lhes francamente que quando cheguei ao topo da escadaria, esta me pareceu ser a maior escada que já vira em toda a minha vida. Eu disse a Deus: se me mandas caminhar, eu farei, mesmo que venha a morrer como resultado do esforço. Mas prossegui: Senhor, eu não posso andar. Peço-te que me suportes com tua mão enquanto caminho. Com a mão apoiada no corrimão, desci passo a passo. Novamente estava suando frio. À medida que descia, continuava a proclamar: andamos por fé, andamos por fé. A cada degrau que eu orava: ó Senhor, és tu que me capacita a andar. Enquanto descia aqueles 25 degraus, parecia-me estar caminhando de mão dadas com o Senhor pela fé. Ao alcançar a base da escada, senti-me muito bem e dirigi-me rapidamente para a porta de trás. Abri a porta e me dirigi para a casa da irmã Rutili. Eu disse ao Senhor: de agora em diante viverei pela fé e já não mais serei um inválido. Bati a porta, assim como Pedro fez em Atos capítulo 12, versículo 12 a 17. Mas não havia uma rode para abri-la. Quando a porta foi aberta e entrei na casa, 7 ou 8 irmãos e irmãs olhavam-me pasmados. Eles ficaram mudos e imóveis. Por quase 1 hora, todos ficaram sentados em silêncio, como se Deus tivesse aparecido entre os homens. Também me sentei ali, cheio de ações de graça e de louvor. Então relatei tudo o que ocorrera no processo de ser graciosamente curado. Regozijantes e jubilosos no espírito, todos louvamos a Deus em alta voz por sua obra maravilhosa. No mesmo dia, alugamos um carro para ir a Quencoa, nos subúrbios, visitar Dora Yu, a famosa evangelista. Ela ficou muito surpresa ao me ver, pois havia recentemente recebido notícias da iminência da minha morte. Quando apareci, fui visto como quem fora ressuscitado dentre os mortos. Aquela foi outra ocasião de rejubilantes ações de graças diante do Senhor. No domingo seguinte, falei na reunião por 3 horas. Isto é uma parte, um fragmento relatado pelo próprio Othmani da sua cura. E por que eu estou mencionando isso? Porque este livro, O Homem Espiritual, ele é fruto deste período em que o Othmani estava com essa doença incurável. Na época, a tuberculose. Agora, hoje nós vamos falar do volume 2. O volume 2 do clássico livro O Homem Espiritual, ele, nesse segundo volume, o Othmani continua a desenvolver o assunto da regeneração do homem. Ele trabalha isso com muita profundidade, revelando como o cristão pode experimentar as riquezas da vida no espírito. Apresenta também diretrizes práticas para um relacionamento pleno com o Espírito Santo de Deus. O autor também, neste volume, meus irmãos, ele mostra ainda de que maneira lidar com as nossas emoções, com as afeições, com os desejos, a fim de que o que nos governe não seja a vida da alma, mas que seja uma vida de fé. Porque se a vida da alma nos governa, isso nos traz prejuízo para a nossa caminhada cristã. Nesse segundo volume, o Othmani, na sua primeira parte, ele fala sobre o Espírito. A diferença entre o Espírito Santo e o Espírito do homem, o Espírito do crente.
fala sobre o serviço cristão, sobre a batalha espiritual. Na segunda parte, ele vai mencionar as partes do Espírito, que é coisa muito desconhecida pelos cristãos, que é comunhão, intuição e consciência. Ele vai se aprofundar nesse tema. Também ele vai falar de como andamos no Espírito. O que é andar no Espírito? E por fim, ele vai analisar a nossa alma, ele vai analisar as partes da nossa alma, particularmente as nossas emoções, porque é ela que nos traz grandes prejuízos. Você sabe que a alma tem 3 partes: mente, o que eu penso; vontade, o que eu quero; e emoção, o que eu sinto. E em geral, a nossa alma, em geral, está contra a vontade de Deus. E esta é a obra de santificação que Deus está fazendo hoje, que é a transformação da nossa alma para que ela seja subjugada, governada pelo Espírito. Então, quero aconselhar você a você acessar aí, ver o link, a descrição, né, onde você pode adquirir esse clássico. Então, esse segundo volume, ele vai aprofundar o que é ser regenerado, como acontece a regeneração, quais são os efeitos na vida do crente. Então, você vai ter um ensinamento profundo, bíblico, aquilo que a Bíblia diz que devemos estar no ensinamento dos apóstolos. Então eu quero convidar, reiterar você, por favor, veja aí o link, a descrição, que está aí no link. Veja o link que está na descrição do vídeo. Não esqueça. E você pode adquirir este clássico da literatura cristã, escrito pelo Otmani, o único livro escrito de próprio punho, porque todos os outros livros foram compilações dos seus cooperadores. Mas este clássico foi escrito de próprio punho pelo Otmani. Então, acesse aí, veja o link na descrição e você pode adquiri-lo. Você vai ser grandemente abençoado, você vai ser grandemente impactado e eu tenho certeza que você não será o mesmo. Mais de Cristo vai ser acrescentado a você. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha uma excelente e boa leitura. Obrigado, meus irmãos.